Então vamos ouvir a palavra de Deus? Peguem a palavra de Deus, amados, e abram comigo lá de umas passagens bíblicas mais conhecidas, que é o Salmo de número 91. Vamos lá, Salmo de número 91. E eu vou ler com você o que está escrito lá no versículo de número 6. Vou ler o versículo de número 5, 6 e 7. Chame a família inteira agora para se reunir. Mostre a palavra de Deus. Porque o que Deus ele vai falar hoje aqui, amados, é algo muito importante para toda a família, para todos que estiverem aí dentro da tua casa, que estiverem reunidos com você. O Salmo de número 91, ele é a página mais amarela que tem em todas as casas que tem uma Bíblia aberta. Porque muitas pessoas, elas atribuem até um poder que esse salmo ele tem. Mas se não for praticado, não adianta de nada. E o Salmo 91, versículo de número 5, isso, chama o teu filho aí dentro do quarto, a tua filha aí, vamos nos reunir em nome de Jesus, senão você desliga a internet depois do culto, tá? Vocês não vão ver mais nada. Amém? Todos chegaram aí? Diz aqui Salmo 91, versículo 5, diz assim. Eu estou com a tradução da Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, que é uma versão que chega um pouco mais próximo do que está escrito no original. E na minha Bíblia está escrito assim: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos que estão à tua volta. Amém? Você crê que Deus, ele vai fazer com que essa palavra que vai ser ministrada, ela venha mudar a nossa vida? Vou ler somente o versículo de número 7, mais uma vez. Diz aqui, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Essa bênção já está sobre a tua casa, sobre o teu lar e sobre a tua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Então põe a mão direita na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Vamos dar liberdade para que Deus venha falar conosco. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nós nos reunimos agora para ouvir a tua voz, ó Pai, porque nós ansiamos por esse momento. Nós ansiamos, meu Deus, para que tu, ó Pai, fale conosco. E cada vida, meu Deus, presente, meu Pai querido, ouvindo essa mensagem, que seja, meu Deus, através da internet, que seja, meu Deus, essa pessoa ouvindo essa mensagem, meu Pai, que ela venha, meu Deus, ser tocada por Ti, que essa palavra que vai ser ministrada agora, ela entre nos ouvidos dessa pessoa e chegue no coração dos Teus servos. Muda a história do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, traz-nos a Tua proteção, ó Deus, e que nessa palavra, meu Pai, o Senhor tem total liberdade de falar aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos. O Senhor tem total liberdade, meu Deus, de apontar o caminho reto, meu Pai, para que nós venhamos viver verdadeiramente o que o Senhor prometeu nessa passagem. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glorifica o nome do Senhor, aplauda o nome do nosso Deus, exalte. Isso. E agora pode se assentar. Preste bastante atenção. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração poderosa, aonde eu creio que Deus ele vai nos abençoar muito. Mas, amados, o Salmo 91 é um dos salmos mais lidos
e conhecidos de toda a Bíblia, de todas as passagens da Bíblia, tanto o Salmo 91 quanto o Salmo de número 23, são salmos que até mesmo pessoas que não têm habilidade com a palavra de Deus conseguem citá-los, porque muitas das vezes a pessoa ela atribui a esse salmo um poder que, se não for praticado da maneira certa, esse poder não existirá. Tem pessoas que conseguem decorá-lo de cor e salteado, todos os versículos, mas mesmo tendo decorado e orado por várias vezes, o que está prometendo nesse salmo, ele não acontece na vida da pessoa. Porque o Salmo de número 91, ele pode ser o mais lido e conhecido, mas eu garanto para você que ele é um dos salmos menos meditados de toda a Bíblia. E amados, esse salmo, ele fala da proteção de Deus contra todas as coisas, pestes, trabalhos que podem ser feitos contra a vida da pessoa. Esse salmo, ele é atribuído um poder muito grande. E não porque Deus ele não possa fazer isso, porque a palavra do Senhor, ela declara que o nosso Deus, ele tem esse poder de proteger as pessoas em todos os momentos da tua vida. Eu quero ler com você o que está escrito aqui em Provérbios. Vamos comigo lá em Provérbios, capítulo de número 18. Provérbios, capítulo de número 18. Encontre aí, tá? Nós vamos ler o que está escrito lá no versículo de número 10. Provérbios, capítulo de número 18. O versículo de número 10. Olha como o escritor do livro de Provérbios, nesse caso aqui, esse é um dos provérbios de Salomão, ele vai atribuir poder a Deus. Olha o que diz, Provérbios 18, versículo 10, diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, os justos correm para ela e estão seguros. Está vendo como que a palavra de Deus ela é fiel? Como que esse provérbio declara que o nome do Senhor é como uma torre forte e protegida, que o justo, aquele que crê em Deus, sempre corre para lá e sempre estará seguro. Diga, torre forte é o nome do meu Deus. Amém? Eu vou ler com você o que está escrito lá no segundo livro do profeta Samuel. Volta um pouquinho aí, no capítulo de número 22, segundo Samuel, capítulo de número 22, e eu vou ler com você o que está escrito lá no versículo de número 32 e o versículo de número 33, porque vai ter perguntas aqui que vão demonstrar o poder que o nosso Deus ele tem de proteger os teus servos. Segundo Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 32, diz assim: Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força, Ele é o meu rochedo e torna perfeito o meu caminho. Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo, que o Senhor é como um rochedo. Imagina, amados, você tentando esmurrar uma rocha, uma pedra, você não conseguirá transpor, porque a estrutura da rocha, ela não permitirá que ela seja transposta. Mas, quando nós confiamos no nosso Deus, assim é Deus em volta daqueles que confiam nele. Se você confia em Deus, eu quero que você já creia nisso.
Tome posse, porque Deus, Ele está colocando uma rocha poderosa em volta da tua casa, da tua família, do teu lar, dos teus negócios, e nem o mal entrará na tua tenda, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Mas, amados, então, esse salmo, ele fala da proteção que Deus ele tem poder de operar na vida dos teus servos. Mas o ponto-chave para nós meditarmos aqui no Salmo de número 91, eu quero que você volte aqui comigo, no Salmo de número 91, no versículo de número 1, a parte A. Esse versículo de número 1, ele é o ponto-chave para que todas as coisas do Salmo de número 91 venham a acontecer na tua vida. A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui no Salmo de número 91, a parte A do versículo, diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou no abrigo do Altíssimo, com uma fala mais poética, fala aquele que habita na presença de Deus. E amados, ele está colocando no modo singular. Você não está vendo o salmista dizer assim, aqueles. Se ele está dizendo aquele, é porque nem todas as pessoas conseguem habitar em Deus. Ele não está dizendo de pessoas que visitam a presença de Deus. Ele está falando de pessoas que fazem de Deus a sua morada, que fazem do Senhor o seu porto seguro. E habitar em Deus não é fácil, não é para qualquer pessoa, porque Deus é santo demais. Deus é muito santo, Ele é santíssimo. Lá no livro de Isaías, diz que Ele é santo, santo, santo. Ele é santo demais. Habitar em Deus, tão santo como Ele é muito difícil. E Deus é muito certo com as coisas. Deus, Ele não gosta de bagunça. Deus, para a pessoa habitar em Deus, ela vai se sentir desconfortável, porque a santidade do Senhor, ela incomoda. Tem muita gente que pode até querer habitar em Deus, mas isso, amados, requer da pessoa uma mudança drástica. Habitar em Deus, a pessoa tem que ter uma transformação muito excelente. E isso pode acontecer comigo, Deus ele querer essa mudança de mim e de você também. Sabe por quê? Um dia, Jesus ele está dentro do templo ali, e Nicodemos ele vai até Jesus à noite, de noitinha, porque ele não queria ser visto com Jesus de dia, porque ele ainda tinha um cargo dentro do templo, que se ele fosse visto com Jesus, eles poderiam até excluí-lo daquele cargo. Então Nicodemos ele preferia ir ter com Jesus à noite. E Nicodemos, que era um homem sábio, ele que era um homem doutrinado na palavra de Deus, ele vai chegar perto de Jesus, cheio de pomposidade, dizendo, olha, eu vejo que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém fala as coisas que você fala se não tiver vinda do Pai. E aí Jesus ele falou, Nicodemos, o negócio é o seguinte, é necessário, quem não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Ou seja, olha o que Jesus ele está falando com um homem que vive praticamente dentro da sinagoga, que ele precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus. Então, para habitar em Deus, para habitar, fazer do esconderijo do Senhor a nossa habitação, tem que ter uma mudança, uma transformação. Tem que ter ali, buscar uma santidade, ainda que difícil seja,
todos os dias nós temos que tentar morrer um pouco mais para o mundo, ou para nós mesmos, para a nossa própria vontade. Porque o salmista, ele está fazendo promessas para aquele que consegue fazer do Altíssimo, de Deus, da presença de Deus, a sua habitação. Para ficar mais claro, é como se você quisesse andar o tempo inteiro na presença de Deus e fizesse de tudo para que a presença de Deus não se afastasse de você. Mas você não vê que às vezes a pessoa ela reconhece que a presença de Deus ela foi embora? Você não vê? Tem gente que briga e fala, não, até sair do espírito. Mas por quê? Porque reconhece que Deus não estava coordenando aquela ação dela. Então, habitar em Deus é muito mais do que você estar na igreja, ou estar em casa com a Bíblia aberta, ou até mesmo conhecer alguns versículos bíblicos. Habitar em Deus é você olhar para a tua vida e perceber que tem muita coisa errada, que para você habitar nele, aquilo que está errado tem que ir embora, porque ele é muito certo com as coisas dele, amado. Aonde tem a avacalhação, Deus ele não é participante. Pastor, mas eu estou ouvindo essa mensagem e estou refletindo, será que para a minha vida tem jeito, tem solução? Eu digo que tem. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 45. Deixa marcado aí no Salmo de número 91. E vamos em Isaías 45. Você que pensa que para você não tem solução, claro que tem, porque a palavra do Senhor ela vai dizer de um rei persa, que Deus ele usou esse rei muitas das vezes para trazer justiça para Israel. E diz aqui em Isaías 45, no versículo de número 1, olha o que a palavra do Senhor ela vai dizer. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei diante de você e consertarei os caminhos tortuosos. Eu derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Olha só, ele endireita caminhos tortos. Ele pega um caminho torto que vai fazer da volta, e Deus ele diz que quando ele vai na frente, ele endireita tudo. Ele consegue endireitar aquilo que é um caminho torto. E amados, o que seriam esses caminhos tortos na vida de uma pessoa que quer habitar na presença de Deus? Pode ser, por exemplo, escolhas erradas, decisões apressadas, reações impulsivas que vão fazer com que a pessoa ela venha, em vez de andar na retidão, ela começa a retroceder. A vida dela vai vivendo cheia de curvas, igual o povo que estava lá no deserto. Durante 40 anos o povo fica no deserto, mas um caminho que, se fosse feito reto, simplesmente seria feito em poucos dias. Mas a murmuração, as atitudes impensadas daquele povo fizeram com que o caminho ficasse torto perante eles. Eles ficaram andando em círculo 40 anos. E aí eu te pergunto, você que está ouvindo essa mensagem, Deus, Ele está olhando para a tua vida hoje, como tem sido as escolhas que você tem tomado. Toda vez que você decide apressadamente, você sempre vai fazendo coisas que vão trazer prejuízo para você mesmo. A pessoa ela vai comprar um negócio fora de hora, aí aquele negócio está todo errado. A pessoa que quer habitar em Deus, ela tem que deixar Ele endireitar, porque assim foi comigo.
Jesus, ele fez comigo igual Ciro, Deus ele fez com Ciro. Ele pega na nossa mão e vai andando com a gente. Você quer ir para o lado e Jesus ele te puxa para o outro. O pecado começa a te chamar, você quer fazer curva e ele vai te puxando. Para você caminhar no caminho de retidão. E você vê o tanto que você já mudou. Você já parou para perceber? Quantas vezes que você não disse assim: ah, se não fosse Jesus na minha vida. Ah, se Deus ele não tivesse comigo, eu pegava você agora e torcia seu pescoço, né? Mas por que isso? Porque Jesus, ele endireita o caminho tortuoso. Ele endireita. Às vezes a pessoa ela passa por um momento de confronto. Ela está ali dentro do carro e uma pessoa fecha e começa a destratá-la ali no trânsito e a pessoa precisando chegar rápido. Mas quem é servo de Deus diz assim: ah, se fosse em outros tempos, hein? Ah, se fosse. Quantas vezes você já não pensou assim, hein? Ah, se fosse em outros tempos. Mas sabe por que você diz isso? É porque o tempo de Deus chegou na tua vida, meu irmão. Você não vai voltar mais a ser aquela pessoa, não. Porque Deus ele tem um caminho novo preparado para você. Aleluia! Glorifica a Deus, meu irmão. Deus ele é fiel. Ele muda a história. E o Salmo de número 91, ele é uma promessa para aquele que quer habitar em Deus. Você quer habitar em Deus? Quer? Porque se você quiser habitar em Deus, você vai ter que ter uma mudança drástica na tua vida. Diz aqui, ó, Salmo de número 91, diz que a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ela além de ter esse critério de escolher Deus como a sua morada, diz aqui, ó, no versículo de número 1, a parte B, diz aqui, ó, a sombra do Onipotente descansará. Ela, além de ter uma mudança drástica, porque ele é santo, ela tem que conseguir descansar em Deus. Descansar. É como se fosse uma sombra que te escondesse. A sombra do Onipotente, ela descansa. É como se a mão de Deus, a pessoa cresce. E a mão de Deus colocada diante dela impede que qualquer dificuldade chegue nela. Ela tem que ter uma mudança porque ele é santo. E a pessoa que tem a mudança, ela tem que aprender a confiar a Deus a ponto de descansar em meio a qualquer dificuldade, em meio a qualquer tribulação. Ela crê que mal nenhum pode chegar dentro da casa dela. E eu quero que você avalie o teu nível de fé em Deus. Por que tem muita gente que fica pensando que não vai conseguir sair, por exemplo, dessa pandemia? Ou que a doença, que a enfermidade vai matá-la? É porque, na verdade, talvez o teu nível de confiança na mão de Deus ainda não chegou a ponto de você descansar nele. Sabe por quê? Porque a mão de Deus, ela esconde os filhos dele do mal. Você quer ver um exemplo bíblico? Lá no Egito, o Senhor, ele vai mandar a última praga. E ele fala com Moisés: Moisés, faz o seguinte, avisa para o povo fazer o seguinte, pegar e ficar preparado para sair. Preparado para sair. Mas eles vão pegar um cordeiro e vão matá-lo. E ali aquele cordeiro eles vão comer assados dentro da sua própria casa. Mas antes disso, o sangue desse cordeiro ele tem que ser colocado separadamente. Tira aquele sangue e esse sangue separado você vai passar nos umbrais da porta das casas, porque nessa noite o anjo da morte ele vai passar
E na casa que não tiver o sangue do cordeiro, vai entrar a morte ali dentro e vai matar todos os primogênitos que estiverem ali dentro. E Moisés, ele chama o povo e fala com eles: olha, não adianta ficar dentro de casa se a casa não tiver com o sangue do cordeiro, porque senão a morte entra aí dentro. Então faz o que Deus está mandando. Pega o cordeiro, pega o sangue dele, passa nos umbrais das portas da casa, e depois que vocês fizerem isso, a carne do cordeiro, vocês vão comer ela com ervas amargas, e vocês vão fazer o seguinte: vão comer apressadamente, com a sandália no pé, com o lombo cingido e com o cajado na mão, porque a qualquer momento Deus vai te tirar dessa situação. Ele vai tirar esse povo da escravidão. E quando o povo ele fez como Deus mandou, amado, diz a palavra do Senhor que perto da meia-noite veio o anjo da morte entrando dentro das casas e matando todos os primogênitos daqueles que não tinham na casa, na entrada da casa, o sangue do cordeiro. Mas se, por exemplo, um servo de Deus não tivesse obedecido a Deus e colocado na casa dele o sangue do cordeiro, sabe o que iria acontecer? A morte entraria ali dentro também. Porque Deus, ele deu, foi uma ordem, foi para todos. Hoje, por exemplo, os servos de Deus, eles andam muito desobedientes ao Senhor, por isso que tem sofrido, amados, tem padecido também. A mesma coisa que acontece no mundo lá fora, acontece com o servo de Deus. Um povo que, pela palavra, tem que viver uma diferença, tem que viver no momento de crise, no momento de dificuldade, é guardado por Deus, tem sofrido também. Mas por que isso acontece? Por causa da desobediência. Na tua casa, o sangue do cordeiro, ele está na entrada da porta. A sua casa, ela pertence a Jesus Cristo. Porque se o sangue do cordeiro estiver guardando a tua casa, nem o mal entrará aí dentro. Nem peste, nem desemprego, nem coronavírus, nem quebra de empresa, não vai entrar dentro da tua casa. Porque a mão de Deus, ela te esconderá de todo mal, de toda ação do inimigo, em nome de Jesus. Creia nisso. Glorifique a Deus. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela se cumpre na vida daquele que consegue descansar em Deus. Descansa no Senhor, meu irmão. Aprenda a confiar, a deixar Ele levar a tua vida, Ele te proteger. Ali no Egito, amados, milhares de pessoas sucumbiram à morte. Mas na casa do servo de Deus, a morte ela não entrou. Sabe por quê? O sangue do Cordeiro de Deus estava ali marcando a entrada daquela casa. Você não sabe quantas vezes Satanás ele já tentou contra a tua vida, mas sabe o que ele consegue enxergar? Que na tua vida ele não pode tocar, ele não pode entrar. Sabe por quê? Porque a tua vida, ela está guardada por Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Diz aqui, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí no versículo de número 2, amados, volta aí no Salmo de número 91, no versículo de número 2, na tradução da Bíblia, da Nova Versão Internacional, está escrito assim, que essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e que consegue descansar em Deus, ela pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Preste atenção. A pessoa que consegue descansar em Deus, a pessoa que consegue habitar em Deus, ela pode dizer para Deus: o Senhor é o meu refúgio. Ela pode olhar para o céu e dizer: o Senhor é meu refúgio.
O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é em ti que eu confio, pois o Senhor é o meu Deus. Ela pode dizer. Mas você pode dizer isso? Aonde que está o teu refúgio? Porque tem pessoas que no momento da dificuldade, ela não consegue se refugiar em Deus. Tem gente que se refugia nas drogas, se refugia no cigarro, na bebida. Vou beber para esquecer, né? Que aquela desgraçada me fez, eu vou beber para esquecer. Amados, isso não dá. Isso demonstra que a pessoa não pode olhar para cima e falar com Deus, por causa que ela vai estar falando da boca para fora. Ela não está descansando em Deus. O Senhor é a minha cura. Mas o desespero, o Senhor é o meu provedor. Meu irmão, você pode ficar tranquilo se você descansar em Deus e se você habitar em Deus. A palavra do Senhor, ela diz que Deus ele vai fazer uma diferença muito grande. Ele abre até a janela do céu, ele envia maná do céu, ele faz brotar água da rocha para favorecer os servos dele. Por isso que quando a pessoa ela olha para o céu, mas não está confiando em Deus, não está conseguindo nem dormir, como que ela vai dizer que Deus é o refúgio dela? Se ele sabe que o refúgio dela na hora do desespero é pegar o telefone e conversar com outras pessoas, até expõe a própria vida. E amados, Deus ele quer que você ligue para ele aqui, ó. Deixa ele falar com você na palavra. Porque ele falando com você na palavra, você pode ter certeza que a melhor direção virá para a tua vida. Ô pastor, é porque eu perdi meu emprego, me mandaram embora agora da empresa. Aí você está correndo para onde? Ah não, eu peguei meu acerto e fui para o bar. Comprei tudo de carne e estou fazendo churrasco nesse fim de semana, meu irmão. Seu refúgio ele tem que ser no Senhor. É nessa hora que você tem que pegar e ir até Deus e falar: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Mas porta que o Senhor quer fechar, também ninguém consegue abrir. É confiar, amados. É descansar em Deus. É dizer para Ele: Senhor, é o meu sonho que o Senhor me deu. Eu creio que o Senhor não dá sonho para que venha ser destruído logo em seguida, não. É confiar, é descansar em Deus, porque quem descansa e habita em Deus, pode dizer para Deus: o Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza. Ah, pastor, mas eu fiquei sabendo que na minha rua tem um caso de coronavírus. E aí? Não vai entrar na tua casa, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus ele está edificando um muro na tua casa, no qual ninguém, nem doença, nem enfermidade, nem peste pode transpor, porque Deus está contigo. Amém? E ele vai continuar dizendo: ó, tu és o meu refúgio. Ele pode dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que habita na presença de Deus e que consegue descansar debaixo da mão de Deus, pode dizer: o Senhor é meu refúgio. Você está descansando em Deus? Então, olha aí para o teto aí e diga: o Senhor é meu refúgio. Senhor é meu refúgio. Eu corro é para Deus. Se eu vou chorar é em Deus. Eu vou chorar é no Senhor. Ele é a minha fortaleza. Não vai chegar nada na minha casa nem na minha vida. Eu creio que a última palavra ela venha do Senhor. Aleluia. Diz aqui, ó, o Senhor, tu és o meu Deus, em quem confio, em quem eu falo tudo, em quem eu abro o meu coração e conto tudo, porque eu confio em Ti, Pai. E às vezes, amados, as pessoas elas guardam, né, coisas, né? Ainda mais homens. Sei que tem muitos homens ouvindo essa ministração. E às vezes a pessoa ela está passando por um momento
Porque mulher é mais desesperada, né? Mulher, quando tem um problema, ela desesperou, acabou. Mas às vezes o homem, o pai de família, ele sabe que a situação é mais grave, mas ele não tem coragem de falar, porque senão vai ficar mais desesperador, não vai adiantar em nada. Mas quando a pessoa ela confia em Deus, o que ela não fala para ninguém, ela fala para Deus. Ela fala ali no secreto com Deus e começa até a chorar, falando: Pai, eu não vou aguentar. Está difícil para mim. Tem mulheres que são mães e pais, e vai vendo a casa ficar na desordem, e ela começa ali a falar com Deus: Senhor, eu não aguento, eu não consigo, está difícil, mas eu confio no Senhor. Porque você confiar em alguém é porque você sabe que dali virá uma resposta. Você sempre vai confiar em pessoas que vão ter bons conselhos para te dar. Você sempre vai falar coisas a mais para pessoas que você tem condição de saber que aquela pessoa é idônea. Mas quando você confia em Deus, não tem ninguém no mundo que seja melhor para confiar do que no Senhor. Não tem. Você conta para Ele, Ele não conta para ninguém, viu? Ele guarda, mas Ele sempre vai trazer a palavra certa. Às vezes Deus, Ele expõe a nossa vida, igual Ele está expondo a nossa vida agora. Mas só quem está, por exemplo, longe da presença dEle, é quem sabe. Porque ninguém tem condição de ser juiz na vida de ninguém, a não ser o próprio Deus. Quem entende isso, diga graças a Deus. Então, Ele tem que ser a tua fortaleza, Ele tem que ser a tua confiança, mas isso só pode dizer, porque na tradução mais conhecida está assim: direis. É só quem habita lá e vive ali, descansando na sombra do Senhor, é que pode dizer. Se a pessoa ela não confia em Deus, não confia que a vida vai mudar, que as coisas vão acontecer, ela não pode. Em nome de Jesus, eu não sei qual que é o tipo de mentalidade que você levantou hoje, o quanto preocupado você está, mas em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, creia que Deus ele está enviando o socorro que você precisa, Ele está enviando para a tua vida a paz que você necessita, em nome de Jesus, aleluia. Então, amados, quem, por exemplo, habita em Deus, quem consegue descansar em Deus, diz aqui no versículo 3, eu vou ler alguns versículos aqui com você, diz o seguinte, quem faz isso, descansa nele e confia nele, diz aqui, ele o livrará do laço do caçador ou do passarinheiro, e do veneno mortal ou da peste perniciosa. Olha o que ele faz, versículo de número 4, ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio, ou estarei seguro. Mas uma coisa que você deve estar se perguntando: Deus tem asa? Deus tem? Deus tem asa? Ô pastor, boa pergunta, eu queria saber isso, mas eu nunca tive coragem de perguntar. Eu quero que você entenda que primeiramente, Davi está falando de uma forma alegórica, o que Jesus ele vai dizer lá em Mateus 23, 37, que assim como a galinha, ela coloca os pintinhos debaixo das asas, assim Deus ele faz com quem confia nele. E quando Davi está dizendo assim, que debaixo das asas dele ele estará seguro, ele fala da Arca da Aliança, porque ali ele vai ver os querubins encostando as asas umas nas outras,
E Davi, como um homem de Deus, que vai adorar a Deus, que vai ter esse privilégio de ver a arca, ele, quando ele entra ali no Santíssimo de Deus, quando ele entra ali bem próximo da presença de Deus, que figurada pela arca da aliança, ele vê as asas dos querubins, ele fala: Senhor, é aqui que eu fico seguro. É bem pertinho da tua presença, debaixo das asas dos teus querubins, aonde o Senhor responde na tampa do propiciatório, aonde eu vejo a tua resposta, aí eu me sinto seguro. Amém? Então, ele vai dizer aqui, poxa, Deus, ele vai nos cobrir, ele vai nos proteger, ele vai nos defender. E ele vai dizer aqui no versículo de número 5, você que andar desse jeito, não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia. Você que não consegue dormir de noite, aí tem medo de escuro. Você que fica aí, pastor, fizeram uma magia negra contra a minha vida, meu irmão. Se você descansar em Deus, se você confiar em Deus e habitar nele, andar na presença dele, meu irmão, não tem como essas coisas prevalecer. Pastor, mas fizeram um trabalho, um despacho, uma quizumba. Meu irmão, olha o que diz a palavra do Senhor em Números. Vamos lá em Números capítulo 23, no versículo de número 23. Números capítulo de número 23, no versículo de número 23, a palavra do Senhor, ela vai dizer que mandaram um falso profeta vir amaldiçoar o povo de Deus. Um homem chamado Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Só que Balaão, ele simplesmente, ele vai ser advertido pelo próprio Deus, e ele vai ter que voltar lá e dizer o seguinte, Números 23, no versículo, vou ler o que está escrito no versículo de número 21. Diz assim: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem. Algumas traduções dizem um unicórnio. Versículo 23. Não há encantamento que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: veja o que Deus tem feito. Não tem trabalho, não tem magia, não tem peste, não tem doença que vem contra aquele que habita em Deus e que consegue descansar em Deus. Pastor, é que os negócios enfraqueceram demais, enfraqueceram muito. Meu irmão, descansa, confia, acredite em Deus, no Deus que você serve, que Ele vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar nessa dificuldade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia nisso. Então, o salmista ele vai dizendo, nem mortandade, nem peste entrará dentro da tua casa. E aí ele diz aqui no versículo 6, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Versículo de número 7, 1000 poderão ou cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Diga, Deus me protegerá. Diga, Deus protegerá a minha família. Diga, Deus protegerá os meus negócios em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Mas, amados, eu quero que você entenda. Aproveita que você está com a família inteira, porque a palavra do Senhor ela está dizendo aqui claramente
que quem está aí do teu lado pode perecer. Pode vir ter problemas contra eles, se eles não estiverem em Deus também. Porque o salmista ele vai dizer, de uma maneira muito próxima, que 1000 vão cair do nosso lado. Puf! 10.000 poderão cair à nossa direita. E quem está em Deus não é atingido. Mas talvez teu filho, tua filha está aí brincando com Deus. Você fala com ele, sai dessas más companhias. Para com isso, me respeita. E o seu filho sai dando gargalhada. Ele pode perecer. Ele pode perecer. As pessoas à nossa volta, aquelas que não estão em Deus, elas poderão perecer sim. Talvez aí, você fica chamando o teu marido, vem cá, vamos ouvir a palavra de Deus. E ele fica, não, que ouvir a palavra de Deus? Ele pode perecer. Ele pode. Ele pode perecer, sofrer com as mesmas coisas que o mundo sofre. Quem não está em Deus, não tem a proteção do Senhor. A palavra do Senhor ela diz assim, assim diz o Senhor para Israel, eu estou convosco enquanto vocês estão comigo. Se vocês me buscarem, vocês encontrarão. Mas porém, se me deixarem, eu também os deixarei. Então, eu não sei como que está a tua vida hoje. Ah, pastor, não, minha mãe, ela ora e Deus, ele protege. Amém, mas Jesus, ele pode voltar a qualquer momento e você ficar para trás. A palavra do Senhor, ela diz aqui, no Salmo 91, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, mas nada o atingirá, mas tu não será atingido. E no versículo de número 8 diz assim, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Você vai enxergar isso acontecer. Muitas pessoas vão sucumbir mesmo. Vão sofrer tribulações do nosso lado. Mas aquele que está em Deus, ele será guardado do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, entra hoje na presença de Deus. Se você não está certo com Deus, acerta a tua vida hoje. Porque Deus, ele guarda aquele que habita nele. Aquele que fala, eu quero habitar em Deus agora. Chega de ficar habitando no mundo, fazendo coisas erradas. Eu quero descansar em Deus. Mas fiquei sabendo disso. Não, a única coisa que eu fiquei sabendo é que Deus, ele está mudando a minha história, ele está mudando a minha vida. Você tem que rebater isso, porque você vai ver muita gente perecer, mas você vai ver o cuidado de Deus com a tua família. Você que, por exemplo, está ouvindo aí, está afastado da presença de Deus, volta, cara. Volta, minha filha, hoje para a presença do Senhor. Não espera coisas terríveis acontecer para você no leito de morte entregar a vida para Jesus, não. Não espera, mano. Você que está hoje fraco, cair para querer levantar, não. Você está fraco, ele vai te tomar pela mão direita, assim como ele fez com Ciro, assim como ele fez com a minha vida, e vai colocar você no caminho certo. Pastor, mas eu estou quase tombando. Deus, ele não deixará o povo dele tombar. E eu vou encerrar essa mensagem aqui em Amós, capítulo de número 7, porque Amós, ele vai ter muitas visões. Deus, ele vai mostrar para ele, vai falar com ele muitas coisas. E diz que Amós, ele vai ter 3 visões. A primeira visão que ele vai ter é que Deus, ele prepara uma nuvem de gafanhoto para enviar sobre a terra. E ele prepara aquela nuvem de gafanhoto dizendo, eu vou subjugar Israel. Mas aí, Amós, ele vai virar para Deus, ele vai falar, Senhor soberano, perdoa, como Israel poderá resistir e sobreviver a esse mal? E quando ele ora a Deus, ele diz a palavra
que ele vai se arrepender e vai declarar o seguinte: isso não acontecerá. Pastor, mas Deus se arrepende quando uma pessoa, Deus ele fala, mas se o povo dele orar e clamar a ele, ele não faz. Aí Amós ele vai ter uma segunda visão de um fogo que vem consumindo toda a terra, e Deus ele vai queimar toda Israel. E aí Amós ele entra e fala: Deus, não faça isso, soberano, perdoa, como Jacó vai sobreviver? Ele é tão pequeno. E Deus, ele ouvindo o clamor de Amós, ele fala: tá bom, não vai acontecer. Mas diz a palavra de Deus aqui em Amós, capítulo de número 7, no versículo de número 7, diz assim: ele me mostrou ainda isso, o Senhor com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. Olha só, Deus ele vai mostrar a mão dele diante de um muro com um prumo. E o prumo ele serve para nivelar a parede, para colocar ela retinho, assim na vertical. Igual o pedreiro ele usa muito, né? O menos bom pedreiro ele tem que usar um prumo, né? Aquele negócio que tem uma madeirinha com uma cordinha e aí tem um pedaço de ferro que ele é colocado para alinhar a parede. E diz a palavra do Senhor que Deus ele mostra que está com o prumo na mão. E o pedreiro, amados, ele vem fazendo ali, ele coloca o prumo de um lado, coloca o prumo do outro e vem erguendo o muro. Aí de tempo em tempo, o pedreiro, ele vai colocando o prumo para deixar tudo reto. Deus, ele mostra que tem um prumo na mão. E às vezes, ele vai vendo o seu povo sucumbir, ele vem com prumo e acerta as coisas. A gente vê as coisas, as catástrofes no mundo acontecendo, é Deus ele mostrando que ele que está com o prumo na mão. É ele quem acerta as coisas. É ele quem faz o muro de proteção, de contenção. É ele quem faz o muro que coloca o limite, tanto para o povo dele sair da presença dele, quanto também para o mal entrar. Talvez Deus, ele quer que você endireite a tua vida. Ele quer que você hoje, fala, meu Deus, poxa, eu estou tombando, eu estou enfraquecendo. Deixa Deus te levantar e colocar você reto de novo. Ah, pastor, mas o peso é muito grande. Pega o fardo, entrega para Jesus e pega um fardo leve. Porque senão, assim como um muro tomba e cai, você também pode cair. Então, em nome de Jesus, a palavra é essa. Eu quero que você creia nisso. Habita em Deus. Confia em Deus, que Ele vai te sustentar. Amém? Fica de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas fica aí todo mundo, tá? Fica todo mundo juntinho. É você e Deus agora. Fecha os teus olhos nesse momento. Põe a mão na altura do teu coração. Eleve o teu pensamento a Deus. Ô pastor, eu já falei tanto esse salmo, mas você falou habitando nele? Confiando nele, descansando nele? Porque senão não adianta de nada. Por isso que o mal, ele volta. Ah, pastor, eu levantei com medo à noite, eu comecei a orar o salmo de número 91. Mas no outro dia o mal estava lá de novo. É porque você, se não habitar nele e não descansar nele, debaixo da mão dele poderosa, não adianta de nada, o desespero vem. Em nome de Jesus, hoje, nessa noite, a mão de Deus ela está sendo colocada sobre a tua vida. E Deus,
Ele está dentro da tua casa através da figura do teu Filho Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, será que você vai esperar algo ruim acontecer com você, para você tomar uma mudança, tomar uma atitude, uma decisão? Hoje, se você decidir entregar a tua vida para Jesus, ainda que seja aí dentro da tua casa, Deus que está com a mão dele sobre a tua vida, Ele fará assim como a galinha faz com os pintinhos, Ele te colocará debaixo das asas dele. Ele te guardará. Se você hoje estava se sentindo fraco, uma pessoa que não tem conseguido nem orar, pastor, eu estou morrendo na fé. Hoje, não deixa você se inclinar totalmente, não. Deus, Ele está com o prumo levantando você de novo. Ele está te segurando com a mão direita e está te levantando assim, falando, meu filho, levanta daí, sai do fundo do poço. Deus, Ele é assim. Se você, por exemplo, se afastou da presença de Deus, você está aí ouvindo essa mensagem, mas você sabe que não está congregando, que não está tomando santa ceia, você está afastado da presença de Deus. Hoje o Senhor, Ele entra dentro da tua casa com a mão dele poderosa. Ele quer que você habite nele, descanse nele. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero fazer esse convite para você. Quem hoje quer habitar no esconderijo do Altíssimo? Quem hoje quer descansar na presença de Deus? Mas descansar, a única maneira de descansar com a morte rondando, igual está rondando o mundo, não somente através de pandemia, não, meu irmão. É assalto, é roubo, é os alardes, é os profetas do caos profetizando ruína, falando que a empresa vai quebrar, que a fome vai chegar, que assaltos vão acontecer. Você precisa descansar. E é somente quando você tem Jesus como Salvador da tua vida que você descansa em qualquer momento, amado. O desespero vai embora, Ele é o meu Salvador. Você consegue descansar em tudo. Por isso eu quero fazer esse convite para você. Volta hoje para Jesus. Vai ficar andando com más companhias até quando? Anda com Deus. Vai ficar desabafando com pessoas que expõem a tua vida para todo mundo. Fala com Deus hoje. Então, você que quer entregar a vida para Jesus, ergue tua mão direita. Oh, maravilha, hein? Que bênção! Como é bom, hein? Isso, Ele está te tomando pela mão direita. Isso, ergue bem alto. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero voltar para a presença dEle. Dá um sinal aí dentro da tua casa. Levanta a tua mão direita bem alto. Oh, maravilha, hein? Hoje, a tua família, ela está na presença de Deus. Pastor, eu estava me sentindo fraco. Então, você que está entregando a vida para Jesus, e a tua casa inteira, se ajoelha aí. Se ajoelha. Isso. Pastor, preciso orar, preciso falar com Deus. Então, se ajoelha. Pastor, eu quero abrir meu coração para Deus, porque somente Ele vai me compreender. Tem coisas que é só você e Deus que precisam saber. E tem coisas, amados, que é só você e Deus que sabe. Ah, se todo mundo soubesse a luta, hein? Ah, se todo mundo soubesse. Mas não. É você e Deus, porque é Ele que pode mudar essa situação. Então feche os seus olhos. Põe a mão na altura do teu coração. Eu sei que a dificuldade, muitas das vezes, ela vai querer fazer com que você desanime. Mas é nessa hora que a luz, ela brilha dentro do coração do servo de Deus. Quando tudo parece que não vai dar certo,
Deus, Ele nos abraça. Quando o desespero, ele tenta bater na nossa porta, Deus, Ele nos conforta. Ô pastor, está dizendo toda hora na televisão, tem um canal de televisão que fica dando toda hora quantas pessoas já morreram. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E somente com teus olhos você verá o sofrimento e o castigo dos ímpios. Você que está aí com a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu declaro para Ti, ó Deus, que eu quero habitar na Tua presença. Eu quero e vou lutar para habitar na Tua presença todos os dias da minha vida. Mas eu te peço, Senhor meu Deus, me ensina a descansar na tempestade, a descansar na tribulação, a confiar no Senhor, pois eu declaro que a minha vida, a partir de hoje, ela pertence ao Senhor, pois eu confesso a Jesus Cristo como Salvador da minha vida para todo sempre. Perdoa a minha vida, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu entre na cidade santa, pelas portas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deixa eu orar por você agora. Grandioso Deus e eterno Pai, o teu povo, meu Deus, aonde entrou essa mensagem, eu tenho certeza, meu Pai, que a casa dessa pessoa, que a vida desse homem e dessa mulher se transformou na tua casa, Pai. Meu Deus, aonde tem uma pessoa de joelhos no chão, ela se escondeu na tua presença, debaixo da tua mão. E meu Deus, eu sei que a morte está rondando, mas eu sei, meu Deus, que a tua sombra fará o teu povo invisível nessa hora. Fará, meu Deus, até o dia que o Senhor venha nos buscar, e eu creio que esse dia está perto. Então, meu Deus, que esse teu filho e essa tua filha caminhem na tua presença, caminhem, meu Pai querido, debaixo da tua graça. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, meu Pai, a tua palavra ela diz que o Senhor se revela para nós. E eu sei, meu Deus, que aonde o Senhor se revelou para essa pessoa nessa noite, ninguém vai arrebatar essa ovelha da tua mão. Ninguém. Nem a morte, nem o inferno, nem a pandemia, nem o mal irá, meu Deus, afligir a vida, a casa e a família dessa pessoa. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplaude o nome do Senhor. Glorifique a Deus.